Meus amigos, minhas amigas, no dia de hoje circulam dois vídeos no mínimo intrigantes, e um deles é um soldado russo utilizando um cavalo na linha de frente, e no outro vídeo, ainda mais intrigante, é um soldado russo em cima de uma bike, sozinho, na linha de frente. Ele vê o drone se aproximando e ele fica paralisado. A gente vai analisar esse vídeo aqui e mostrar para os senhores. Uma outra coisa mais importante do que isso acontece também, essa daqui é bem importante. Ontem, a segunda maior refinaria russa de petróleo foi atingida. No dia de hoje, a quarta maior refinaria russa foi atingida no meio da madrugada também pela Ucrânia. E antes de tudo, queria mostrar para os senhores que nosso canal foi desmonetizado, então se você quiser ajudar aqui a gente no Pix, tem aí. Tivemos 6 apoiadores no dia de hoje, então no final do vídeo vou agradecer a todos os senhores, tá? Ele fala aqui que a gente não está qualificado a gerar receita, os membros não receberão cobranças, então se você quiser virar membro de graça aí, você pode virar. E se for preciso reembolsar os membros, parte da receita será tirada do Google AdSense, então do dinheiro que a gente já teve aqui nesse canal. Então não entendi muito bem isso daqui, mas só queria mostrar para os senhores que a gente foi totalmente desmonetizado. Meu nome é Órfão e guerra é guerra. Aqui o vídeo do drone atingindo um cavalo, né? Um soldado russo tá ali, provavelmente estava na montaria do cavalo e utilizando aquilo ali como meio de transporte. Ele empurra o cavalo para longe, mas provavelmente os dois foram feridos e provavelmente os danos foram severos, tá? Para não falar coisas piores aqui, porque a situação nossa já tá ruim no YouTube, tá? E aqui o outro vídeo do dia, que é justamente um soldado russo na linha de frente de bike. Ele é observado por drones aí, rapidamente esse drone vem e se aproxima e ele tem uma atitude que é inusitada, mas que aparentemente virou algo padrão dentro dos ensinamentos. Ele simplesmente fica paralisado, tá? E isso daí é um ensinamento que o exército russo, há rumores de que o exército russo faça isso, de dizer para os soldados ficarem parados assim que um drone se aproxima, porque o drone não teria a capacidade de enxergar o soldado. Então ele fica ali parado, mas em certo momento o drone vai e atinge ele. É um soldado russo aqui, ele está em terras invasoras, está fazendo seu papel de soldado subordinado a algum outro chefe que provavelmente está dentro de uma salinha no ar-condicionado ou no ar quente, e talvez o líder dele nem reconheça quem seja esse homem, tá? Então, novamente, é mais uma vida russa aí, perdida de uma guerra inútil que vem acontecendo, e ele sequer estava com o equipamento necessário para um soldado na linha de frente, para um soldado invadir um país do lado. E aqui esse vídeo, quando eu vi, eu assustei, tá? Eu assustei de verdade, eu fui tentar caçar mais informações, mas não encontrei. Tem uma placa ali que está escrito em russo, mas eu não encontrei a localidade exata dessa placa. E, enfim, é um vídeo que o autor que mostra ele, né, e também talvez quem grave, diz que isso tem a ver com a crise de combustível que vem acontecendo na Rússia. Eu não pude afirmar corretamente os fatos, mas eu deixo aí para os senhores um vídeo que vem rolando também. Pode ser que não seja isso, mas dado a combinação dos fatos que vem acontecendo, mais uma refinaria atingida, chegando aí a quase 50% das refinarias, Moscou em um caos bizarro, tá? Moscou tá um caos mesmo. Perceba aí as filas que tá em Moscou nesse exato momento. Isso daqui são vídeos recentes. Pode-se pensar que é exatamente isso, tá? Mais um carro sem gasolina que não teve a capacidade de estar ali no meio da fila. E você vê que o carro também está num local bem afastado, então é bem provável mesmo que não chegue gasolina de maneira alguma naquela localidade. Uma fila gigante, tá, de combustível. São vários takes aí mostrando a situação de Moscou. E a capital, tá, da Rússia, a maior cidade da Rússia, Moscou, a capital, está sem combustível em diversos pontos para os civis. Para o exército, você imagina como é que está a situação também. E eu fui pesquisar a respeito da situação das refinarias para trazer um vídeo para os senhores ao longo dessa semana aqui, e eu descobri que a situação ela é bem pior do que até eu mesmo estava projetando. O que a Ucrânia vem atingindo, os alvos específicos que a Ucrânia vem atingindo, são alvos de
extrema escassez. É extremamente difícil você conseguir repor esses locais que foram destruídos, tá? Todos os maquinários que foram destruídos é extremamente difícil de repor. Em algumas dessas refinarias russas, eles utilizavam coisas que eram feitas com a ajuda de parceiros do Ocidente. E atualmente a Rússia está sofrendo sanções. Isso é algo inimaginável. A reconstrução disso daqui vai custar caro ou talvez nem aconteça. 40% da receita do governo russo vem de petróleo e gás natural. 40%. Então isso daqui é extremamente importante. O caos ele é ainda maior do que eu estava esperando. Só queria salientar isso daqui para os senhores. Eu pretendo trazer um vídeo para vocês. A Ucrânia atingiu, né, um pequeno navio de mísseis na região do Lago Onega. Então é nessa região aqui, pertinho de São Petersburgo. Alguns relatos diziam que esse navio, né, ele estava ali para dar uma pressão a mais nos membros da OTAN, tá? Tanto aqui, ó, na Finlândia, estava tentando fazer uma pressão a mais. O exército ucraniano atinge esse navio e derruba esse navio que está inoperante atualmente. Mas as movimentações mais recentes desse navio indicava que ele estava vindo aqui para tentar fazer o reforço, né, do mar ao norte, ao sul da Rússia. Perfeito? Então aqui na parte de baixo da Rússia ele viria daqui a alguns dias para o norte da Rússia. Mas foi interceptado no meio do caminho e agora é mais um submarino dentro da Rússia. Pro dia de hoje tivemos diversos ataques, principalmente aqui na região de Donetsk. A coisa fica feia ali na região de Donetsk. O exército russo força bastante a situação aqui com bombas planadoras também. Destroem um outro veículo ucraniano nessa região aqui de Donetsk. Aqui o exército ucraniano faz uma intervenção em 2 ataques que o exército russo tentava fazer. Então tem o vídeo disso daqui, eu acho que eu não posso mostrar, como eu disse, a situação já tá feia pra gente aqui, mas tem um vídeo aqui do exército russo tentando fazer um assalto, né, nessas regiões. Então o exército ucraniano intervém nesse assalto do exército russo e o exército russo acaba saindo em desvantagem nesse assalto. São vários soldados que eventualmente acabaram perdendo a vida por ali. Os soldados russos, tá, que acabaram perdendo a vida por ali. Tudo isso aqui geolocalizado, tudo mais. Outros assaltos aconteceram ao longo de todo o território russo, mas vamos falar especificamente também de ontem, que aconteceu um avanço do exército ucraniano em vários territórios aqui no Oblast de Donetsk, na região sul de Donetsk. Só que o exército russo tentou fazer mais 2 ataques e 2 assaltos falharam também. De novo, a mesma tática ali de soldados, né, de ondas humanas, que foi repelido pelo exército ucraniano. Porém, o exército russo vem no meio dessa noite e reforça ainda mais os ataques com bombas planadoras. Vocês lembram dessa cidade aqui, ó, de Verbov, que está sendo alvo de disputa ao longo dessa semana inteira? O exército russo vem e atinge algumas posições estáticas do exército ucraniano, mas na cidade atrás aqui de Verbov. Então são várias localidades aqui e o exército ucraniano estava consolidado nessa cidade, estava com postos fixos e foi atingido. São 4 pontos que foram atingidos, novamente para eles tentar fragilizar a defesa do exército ucraniano ali e tentar fazer a flecha que eles estão tentando fazer ao longo dessa semana inteira. Pode ser que no próximo assalto aí, com as próximas pressões, eles consigam dominar a cidade de Verbov. Um outro assalto acontece nessa região que acabou falhando. E outro assalto também acontece nessa região por parte do lado russo e acaba falhando também. Na região aqui de Siversk houve um domínio do exército russo, então eles conseguiram colocar a bandeira em 3 locais. Isso daqui geolocalizado novamente, então bandeiras do exército russo na região de Fedorivka, tentando fazer um cerco ao redor de Siversk. Siversk fica para cá, ó, Siversk. E um outro assalto russo que também acontece nessa região. Não tem nenhum tipo de avanço, mas é um assalto que eles fazem ali uma consolidação rápida de posições e recuam novamente. Temos aqui também na região de Pokrovsk uma força bem grande do exército russo, um assalto bem grande, artilharia funcionando bastante também, e eles estão tentando avançar pela parte baixa aqui de Pokrovsk, uma região que já foi muito forte pro lado ucraniano, né? Então eles fazem aí
ataques utilizando novamente as bombas planadoras, um desgaste utilizando o sistema de artilharia e alguns drones também. Um drone do exército ucraniano acaba interceptando alguns soldados que tentavam avançar nessa região aqui de Pokrovsk, então um assalto que falha, mas eles chegaram ali bem perto aonde a artilharia também já havia chegado. Novamente um ataque de desgaste. Eu vou até abrir o mapa do dia anterior e jogar todas essas informações aqui para os senhores. Então aqui eu coloquei as informações também do dia anterior e você consegue perceber que o exército russo está focando bastante nessa região aqui de Pokrovsk, está tentando lançar ataques nessa região e desgaste principalmente utilizando artilharia, que é uma das maiores vantagens que atualmente o exército russo tem sobre o lado ucraniano. A região de Toretsk eu já mostrei para os senhores, mas principalmente aqui a região de Pokrovsk e também a região de ontem, que houve o avanço do exército ucraniano, continua bastante ativa. Perfeito, vamos para mais notícias do dia de hoje. Vou mostrar aqui também a localização, tá? Onde ocorreu o ataque da refinaria, logo ali atrás de Moscou. Aqui é o segundo maior estoque de munição do exército russo. Passou por aqui e vem parar no meio, no ponto 12 aqui que eu marquei para os senhores, uma refinaria russa atingida, a quarta maior refinaria. Isso daqui é importantíssimo, tá? Isso daqui é importantíssimo, tá? O exército russo vem acumulando mísseis balísticos, drones e mísseis de cruzeiro para tentar lançar um ataque em larga escala em alguns dias que eles selecionam. Só que tem uma coisa positiva por trás disso daqui que talvez as pessoas não estão enxergando, e é isso que eu quero trazer para você, tá? Eu estava analisando principalmente o final do mês de julho, que foi onde eu estava mais antenado na guerra, e eu analisei a parte de mísseis balísticos e drones e outros tipos de lançamentos feito pelo lado russo. Eu percebi que cerca de 10 a 15% dos mísseis russos naquela época atingiam de fato o alvo ou o solo pelo menos. E as outras partes de 80 a 85% dos mísseis eram interceptados. E por que essa informação é tão importante? Olha a conexão aqui agora. Se você pensar que cerca de 80% dos mísseis estão sendo interceptados, isso significa que um sistema de defesa antiaéreo dentro do território ucraniano está funcionando de uma maneira mais positiva do que o exército russo pelo menos estava esperando. Com isso, eles vão ter que guardar ainda mais munição para tentar um desgaste maior nesse sistema de defesa antiaéreo, tá? Então a produção de mísseis, drones e, enfim, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos do exército russo continua da mesma maneira, tendo ali alguns picos, alguns problemas também. Só que o sistema de defesa da Ucrânia, ela continua reforçando, tá chegando mais Patriots, chega mais a ajuda, né, de países vizinhos e vai se reforçando e o escudo vai ficando mais forte. Com isso, o inimigo tem que acumular mais ainda, porque o nível para você conseguir gerar um desgaste nesse sistema de defesa antiaéreo começa a ficar maior, começa a ficar mais difícil ainda. Acumula mais munição para você conseguir sobrecarregar esse sistema de defesa e aí achar uma brecha no meio disso tudo. Então eu gostaria de salientar essas coisas aqui que ela fica um pouquinho apagada ali. Talvez ninguém explique isso daqui para os senhores e para as senhoras. Eu gostaria de trazer essa análise, tá? Espero que eu não tenha sido muito longo, inclusive. As forças russas realizaram notavelmente apenas 4 ataques noturnos, contendo mais de 10 mísseis em setembro de 2025. Realizaram um ataque noturno, contendo mais de 40 mísseis, aproximadamente a cada 2 semanas, desde o final de agosto de 2025. Então eles não estão distribuindo mais, eles estão acumulando e fazendo alguns ataques que, quando é feito, também geram transtorno para o lado ucraniano, porque eventualmente algumas infraestruturas civis, prédios civis são atacados nas regiões onde a defesa antiaérea não está preparada, assim, porque justamente não é uma zona militar, é uma zona civil. Então não está totalmente preparada e o exército russo aproveita disso daí e faz alguns ataques que os senhores sabem, tá? Os Estados Unidos e a União Europeia solicitaram à Grécia a transferência de 25 caças Mirage 2000 para a Ucrânia. Mirage, a maior
parte desses caças já foi desativada e poderá ser usada como peça de reposição. A Grécia está atualmente em um processo de desativação dos caças devido à sua obsolescência. Aqui é importante salientar que talvez dê para entender errado que esses caças eles não seriam úteis, eles seriam apenas como peças de descarte. Mas o Mirage 2000 ele continua funcionando, ele continua sendo uma arma bem capacitada ainda no campo de batalha. O que eles estão dizendo aqui é que esses 25 caças que foram solicitados são os 25 caças que estão obsoletos, que estão em processo de desmonte, e aí ajudaria a Ucrânia. E aqui uma coisa importante que é um collab entre a China e a Rússia. Dados de inteligência sendo compartilhados pela China para favorecer o regime do Vladimir Putin. São aliados ali de situação, mas eventualmente se o Putin tiver que deixar o poder, o Xi Jinping ele vai ser o primeiro a comemorar, tá? Primeiro a comemorar porque você sabe que no final das contas essa aliança ela não perdura por muito tempo. E aqui para você ver como a ONU talvez ajude também a Rússia, né? O Gutierrez ele nomeou o representante da Rússia, o Zuev, como vice para a luta contra o terror, e eu tive que censurar a palavra aqui. Então, é um mundo estranho, né, que a gente está vivendo, no mínimo. Eu evito falar a respeito dessa situação, dar algum tipo de opinião a respeito, mas os senhores têm todo o poder aí de dar a sua opinião nos comentários. Temos aqui o Vucic, dizendo que todo mundo está se preparando para a guerra e é só uma questão de tempo. Para mim é só uma questão de estopim. Em algum momento vai ter um estopim e uma guerra geral pode acontecer. De fato, está todo mundo se armando. Alguns países estão se desenvolvendo, buscando parcerias, buscando tecnologia, e alguns países não estão. Outros países estão ficando para trás, obsoletos, e vão ser dominados pelos países que estão tentando fazer algum tipo de parceria e tentando arrancar algum tipo de tecnologia de uma próxima guerra que pode acontecer a qualquer momento. E aqui o Vucic ele fala justamente a respeito disso. Que eles estão se armando, queriam evitar guerras e conflito, mas todo mundo está enxergando que as coisas estão quase inevitáveis, tá? No dia de hoje, tivemos 870 soldados russos feridos, 4 tanques, um transporte de infantaria, 18 sistemas de artilharia, 320 drones. E agradecer aos senhores aqui que doaram no dia de ontem, que foi o Marcos Eduardo, o Valmir Pereira, o Gustavo Araújo, o José Carlos, o Celso, que ajudou bastante, tá, Celso? Agradecer especialmente aí, e o Antônio Florenço. Todos os senhores aí que ajudaram ontem, então foram 6 pessoas. Agradecer, a gente tá desmonetizado ainda, mas não vai ser isso que vai parar a gente. Muito obrigado a todos, e guerra é guerra.